O céu estava limpo quando Marcos e Eduardo iniciaram a subida. Eram dois alpinistas experientes. Já haviam escalado os Andes, o Denali e até enfrentado os ventos cortantes do Capo 2. Mas o Everest, sem guia, sem apoio, era um desafio pessoal e perigoso. Eles sabiam disso, mas não se importavam. Queriam provar algo que nem eles mesmos conseguiam explicar completamente. Ao atingir os 8.000 metros, entraram na temida Zona da Morte, onde o ar rarefeito exige cada grama de energia e cada pensamento lúcido. O frio era implacável, cortava as roupas técnicas como se fossem papel. Respirar era um esforço hercúleo, e foi nesse ponto que encontraram o impossível. Enterrado até o peito no gelo, com os braços repousando sobre os joelhos dobrados, havia um corpo. A roupa era antiquada, diferente de qualquer traje de escalada moderno. Não havia identificação visível. E, no entanto, havia algo ainda mais perturbador: o vapor suave que saía de suas narinas. "Isso é impossível", sussurrou Eduardo, a voz engolida pelo vento. Marcos se aproximou cautelosamente. Estava convencido de que era apenas uma alucinação. A altitude fazia isso com a mente, mas ao estender a mão sentiu o frio do gelo e um leve tremor no corpo do estranho, como se respirasse. Ambos recuaram. Não havia sinal de avalanche recente, nem pegadas. Aquele homem, se é que era um homem, estava ali há muito tempo, talvez décadas, e mesmo assim ainda parecia vivo. Decidiram não mexer mais. A presença do corpo já era perturbadora demais. Continuaram a subida, sem trocar muitas palavras. Algo naquela descoberta parecia ter sugado o calor de seus ossos. À medida que avançavam, o tempo começou a mudar. Nuvens se acumulavam rapidamente, cobrindo o céu em um manto cinzento. A temperatura caiu ainda mais. O vento começou a uivar como um lamento antigo. Naquela noite, montaram acampamento em um platô estreito. Mal haviam terminado de fixar a barraca quando Marcos ouviu seu nome sussurrado. Não foi Eduardo. Era algo mais distante, arrastado pelo vento. Ele ignorou. Devia ser o som do vento entre as pedras, misturado à exaustão. Tentou dormir, mas o sussurro veio novamente. E desta vez parecia mais próximo, como se estivesse do lado de fora da barraca. Na manhã seguinte, Eduardo havia desaparecido. A barraca estava intacta. Nenhum rastro na neve. Nenhum som durante a noite. Era como se tivesse se desfeito no ar gelado. Marcos gritou por horas, andando em círculos até a exaustão. Nenhuma resposta. Apenas o vento e algo mais. Um murmúrio. Um nome. O seu nome. Vindo das alturas. A descida se tornou um pesadelo. O mundo ao redor parecia distorcido. Sombras se moviam entre as nuvens. Manchas escuras que não se pareciam com pássaros, nem com formações naturais. Às vezes Marcos via Eduardo, à distância, parado, olhando. Mas ao se aproximar, não havia ninguém. Apenas a neve intocada e o som do próprio coração em pânico. Começou a perder a noção do tempo. Dormia por minutos e acordava sem saber onde estava. A comida acabou. O oxigênio também. Mas algo o empurrava para frente. Algo o observava. Então, no mesmo ponto onde haviam encontrado o corpo, Marcos parou. O gelo parecia diferente agora. Mais escuro, como se pulsasse com uma vida própria. E lá estava ele, o homem congelado. Mas agora, ele sorria. Os olhos antes fechados estavam abertos, negros, profundos como um abismo. E quando Marcos tentou se afastar, ouviu uma voz em sua mente. "Você me trouxe ar." Foi só isso. E então tudo escureceu. Dias depois, Marcos foi encontrado por uma equipe de alpinistas chineses, desidratado, inconsciente, com sinais de exposição severa ao frio. Milagrosamente vivo. Foi levado de helicóptero até Katmandu. No hospital evitava falar. Apenas dizia que Eduardo havia desaparecido. Que algo os observava. Que o Everest não era apenas uma montanha. Com o tempo, os pesadelos começaram. Todas as noites. Ele sonhava com o corpo sorridente, com os olhos negros, com Eduardo parado sob uma nevasca,
olhando para ele. Começou a evitar espelhos. Sempre achava que algo se movia atrás dele. Imagens escuras, manchas, reflexos que não pertenciam a ninguém. Um dia, decidiu rever as fotos da subida. Havia tirado várias com a câmera presa ao peito, quase automaticamente. A maioria era de paisagens vazias, céu e gelo. Mas em algumas havia figuras. No topo de colinas distantes, nas sombras das pedras, observando. E em uma, próxima ao local onde Eduardo desapareceu, havia algo ainda pior. O reflexo do gelo mostrava o rosto de Eduardo, mas ele não estava congelado, nem assustado. Ele estava sorrindo e olhando para cima.